Neste vídeo vamos abordar o tema avaliação do mediastino pela radiografia simples. O ideal da avaliação das alterações mediastinais é a tomografia computadorizada. Entretanto, nós abordaremos aqui a avaliação pela radiografia. Radiografia simples vai demonstrar basicamente as alterações dos contornos do mediastino e as alterações das densidades. O mediastino, portanto, deve ser avaliado nesse sentido, de verificar a sua anatomia normal e as alterações que não são habituais, que não são normais na anatomia mediastinal. Então nós temos que ter em mente, de maneira precisa, as marcas anatômicas que podemos visualizar na radiografia do tórax. Então temos aqui o mediastino e os contornos do mediastino são muito importantes. Você tem o contorno da área cardíaca, o contorno do ventrículo esquerdo, o terceiro arco, o contorno da artéria pulmonar, a artéria pulmonar aqui no hilo esquerda, no hilo direito, o contorno do átrio direito, o contorno aqui da veia cava superior no paciente jovem, no paciente idoso passa a ser o contorno da aorta ascendente. Aqui nós temos a janela aortopulmonar, essa concavidade, quando você sai do arco aórtico, aqui é o arco aórtico, antes de chegar na artéria pulmonar, antes de chegar no hilo, forma essa concavidade que é a janela aortopulmonar. E aqui nós temos a linha da aorta descendente. Temos a coluna vertebral e do lado dela uma fina linha, nem sempre visualizada, que é a linha paraespinhal, de um lado e do outro. E aqui temos uma linha que é o recesso ásigo-esofágico. Para cá é mais denso, por causa da aorta e do esôfago, e para cá é menos denso. Então, linha do recesso ásigo-esofágico. Temos a traqueia com duas linhas muito importantes, a paratraqueal direita, essa faixa branca fina, e a paratraqueal esquerda, que é um pouco menos definida. E costumamos ter duas linhas que aparecem cruzando a traqueia. Uma linha, ela cruza nesse sentido a porção mais superior, que é a linha juncional posterior, está muito tênue nesse caso. E a outra linha não aparece nesse caso, é a linha juncional anterior, que fica um pouco mais abaixo. E aqui temos a carina. No perfil, nós identificamos a área do mediastino anterior aqui, a área retroesternal, ela deve ser escura na sua porção superior, e aqui você tem a faixa da musculatura torácica interna e a área cardíaca. Então aqui a área cardíaca oblitera essa região, mas essa região aqui dos 2/3 superiores deve ter densidade de pulmão, então espaço retroesternal. Nós temos a área cardíaca, a região dos hilos, aqui a traqueia, escápula, aorta, a coluna vertebral, então, e a veia cava inferior. Então, essas estruturas normais nós temos que observar atentamente. Aqui as linhas, né? A linha paratraqueal direita, linha paratraqueal esquerda, linha juncional posterior, linha juncional anterior, a linha do recesso ásigo-esofágico, as linhas paravertebrais direita e esquerda. Aqui o arco médio, aqui o arco da aorta e a linha da aorta descendente e a janela aortopulmonar. Aqui na tomografia, demonstrando a linha juncional posterior, é a junção, né, a junção entre a pleura do pulmão esquerdo e do pulmão direito, fica na região atrás, né, retrotraqueal, atrás da traqueia, e a gente vê essa linha projetada na traqueia. E aqui a linha juncional anterior é a mesma coisa, só que na região anterior, e a gente vê ela projetada da carina para baixo.
mais ou menos no nível da carina para baixo. Aqui a linha do recesso ásigo-esofágico. Se nós observarmos aqui, o recesso ásigo-esofágico estará aqui. Então, a veia ásigos e o esôfago. E esse é o recesso ásigo-esofágico. Para cá é mais denso porque você tem aorta, veia ásigos e esôfago. E para cá apenas pulmão. Então, você fica com uma linha para a esquerda mais denso, para a direita mais escuro. Uma outra noção que temos que ter, muito importante na avaliação do mediastino, é da silhueta. O sinal da silhueta. Se você tem duas estruturas de densidades semelhantes afastadas, quando você radiografa, no filme você vai ter a imagem das duas estruturas com suas respectivas margens. Se você encosta essas duas estruturas, se você encosta as margens dessas duas estruturas e radiografa, você perde a definição dessa margem. Então, isso é o sinal da silhueta. Duas estruturas de densidades parecidas, semelhantes. Quando as suas margens se encostam, se tocam, você perde a definição dessa margem. Já se as margens estão apenas sobrepostas, não estão se tocando, quando você radiografa, você vê, continua visualizando as margens através da imagem, né, como se fosse por transparência. Por isso nós vemos aqui a linha da aorta por transparência através da sombra cardíaca, porque a aorta descendente está posterior à área cardíaca. São densidades semelhantes, mas as margens não estão se tocando. Então, esse fundamento é muito importante quando formos analisar as massas mediastinais, para você saber se uma massa está anterior, né, no mediastino anterior, no mediastino médio, se ela faz parte do hilo pulmonar ou não. Então vamos a alguns casos. Você veja nitidamente que há um alargamento do mediastino, que os contornos estão todos deformados, lobulados aqui, contorno mediastino bem definido, lobulado, mas temos que observar algum outro detalhe. Veja que por transparência você observa aqui os vasos do hilo pulmonar nitidamente, tanto o esquerdo quanto o direito. Significa que essa massa que está causando esse alargamento do mediastino não deve estar em contato, as margens dela não devem estar em contato com as margens dos hilos. Portanto, ela deve estar no mediastino anterior, não deve estar no mediastino médio. Você olhando aqui no perfil, veja que houve um apagamento da região retroesternal, a região que deveria ser escura. Então, apagamento da região retroesternal e toda essa região com uma densidade homogênea de tecidos moles. Portanto, pela radiografia, nós temos uma volumosa massa aí, predominantemente no mediastino anterior. Era o caso de um linfoma. Observe, a gente sempre vai voltar nessas imagens do mediastino normal. E aqui um outro caso. Nós temos um alargamento do mediastino, os contornos nítidos lobulados. E observamos novamente, por transparência, os vasos hilares nitidamente. Era um outro caso de linfoma. Vamos observar aqui dois casos diferentes, de pacientes diferentes. Então, o que temos de alterado se compararmos com o mediastino normal? Nós temos essa linha paratraqueal, essa região paratraqueal, bem mais espessa do que o habitual, do que o normal. E temos esta proeminência aqui na região suprahilar direita e um deslocamento da traqueia para a esquerda. Então, isso é bem evidente se compararmos aqui. Veja a linha paratraqueal, veja que não existe nenhuma estrutura anatômica na região suprahilar que faça alguma proeminência. E além disso, nós temos proeminência e lobulação dos hilos pulmonares, principalmente o esquerdo.
Nesse outro caso, nós temos aqui o alargamento da linha paratraqueal direita, essa proeminência suprahilar direita. Nós temos os hilos pulmonares proeminentes e lobulados. Então eram casos de sarcoidose com linfonodomegalia mediastinal, né, paratraqueal direito, na janela ortopulmonar e nos hilos pulmonares. Vejamos este caso, nós temos uma opacidade na região paratraqueal direita com um contorno bem delimitado, bem proeminente. Quando olhamos aqui na radiografia em perfil, essa opacidade encontra-se aqui na região anterior, comprimindo e deslocando a traqueia posteriormente. Se voltarmos no mediastino normal, a traqueia desce reta. E aqui ela está deslocada e comprimida posteriormente. Então tratava-se de um tumor de células germinativas. Veja que a radiografia não permite que você faça diagnóstico histológico e frequentemente a tomografia também não, com algumas exceções. Mas permite que você veja as alterações de contorno e densidade, as alterações anatômicas e suspeite da presença de um tumor, por exemplo, aqui no mediastino anterior e superior. Mediastino normal. E aqui nós temos um contorno anômalo, uma massa na região esquerda aqui, abaulando o mediastino com contorno nítido, e por transparência nós estamos vendo o hilo pulmonar esquerdo. Então, portanto, essa massa deve estar localizada no mediastino anterior. Veja que você consegue ver também um pouquinho da aorta descendente. A aorta descendente se localiza no mediastino posterior. Portanto, essa massa deve estar no mediastino anterior. A tomografia mostrou que realmente estava no mediastino anterior e era um teratoma. Veja o conteúdo de gordura hipodenso aí no seu interior. Mediastino normal. E veja, há uma massa mediastinal deformando o contorno, abaulando o contorno do mediastino de aspecto multilobulado, e nós não conseguimos ver por transparência o hilo pulmonar esquerdo. Talvez pela radiografia não estar muito penetrada ou pela possibilidade dessa massa estar no mediastino médio, estar englobando o hilo, estar em contato íntimo com o hilo. E observamos aqui na radiografia em perfil que o mediastino anterior à área retroesternal está relativamente preservada, e o que temos aqui é uma massa na região anterior, limites mal definidos na região do hilo. Tratava-se de um seminoma mediastinal, provavelmente com comprometimento do hilo pulmonar esquerdo. Mediastino normal. E observamos aqui uma imagem anômala, uma opacidade, uma massa ou nódulo, vai depender da medida. Se for acima de 3 centímetros é massa, se for abaixo é nódulo. Junto ao contorno direito do mediastino. É uma imagem que não é normal. Você veja que no mediastino normal, nessa região, temos apenas pulmão. Você vê o contorno da veia cava e pulmão. Então, temos uma massa aí nessa região. A tomografia mostrou, tratava-se de um cisto broncogênico, um cisto de duplicação em um cisto broncogênico. Mediastino normal. E temos aqui, nesta radiografia, uma opacidade assimétrica aqui, na região do mediastino superior, comprimindo e deslocando a traqueia para a direita. Lembrando que a traqueia desce reta. Ela pode descer um pouquinho deslocada para a direita, e isso é normal, porque o arco aórtico aqui comprime e desloca levemente a traqueia para a direita, mas ela desce relativamente reto. Então aqui o trajeto dela está bem deformado, ela está bem deformada
e uma massa aí no mediastino superior. Era um bócio mergulhante. Mediastino normal. Temos aqui então um contorno anormal, uma massa no mediastino, alargando a região paratraqueal esquerda, né, ou pacificando aqui a região do ápice pulmonar. Na radiografia em perfil, observamos que há um apagamento da região retroesternal, que devia estar escuro. Então a massa está predominantemente no mediastino anterior. Era um linfoma. Mediastino normal. Temos aqui contornos anômalos e densidades ou massas no mediastino. Temos nessa região, na região paratraqueal direita, região suprahilar direita e na região paratraqueal esquerda. Observe aqui que o contorno do arco aórtico e da aorta descendente estão preservados. Então, essa massa provavelmente está no mediastino anterior ou médio. E aqui o mediastino anterior ocupado por uma densidade, ou parcialmente ocupado por uma densidade. Observe que esta densidade não é patológica, ok? Essa densidade aqui é roupa, né? São as mangas da camisa do paciente. E aqui o braço, aqui vem o úmero e a cabeça do úmero. Mas essa densidade aqui não deveria existir. Aqui deveria ser escuro, que nem aqui, igual aqui. Então a região retroesternal deveria ser escura. Tratava-se de um linfoma. Mediastino normal. E massas deformando o contorno do mediastino à esquerda. Observe que você vê por transparência os vasos do hilo pulmonar esquerdo. Então a massa não deve estar no mediastino médio, deve estar no anterior. Você vê também o arco aórtico e a linha da aorta descendente que estão no mediastino posterior. Portanto, a massa deve ser anterior. Na radiografia de tórax, o apagamento da área retroesternal que deveria ser escura. Então, a massa está realmente no mediastino anterior. Era um linfoma. Mediastino normal. Novamente uma massa baulando o contorno mediastinal. E novamente observamos por transparência os vasos mediastinais. Portanto, essa massa deve se localizar no mediastino anterior. Veja que o contorno do arco aórtico e da aorta descendente, que estão no mediastino posterior aqui, principalmente a aorta descendente, ela está preservada. Portanto, a massa não deve ter contato com a aorta descendente. Era um timoma e, portanto, deveria estar no mediastino anterior. Mediastino normal. Uma massa deformando o contorno do mediastino. Veja que, por transparência, nós vemos os vasos do hilo pulmonar. Na tomografia, uma massa no mediastino anterior. Era um seminoma. Veja a artéria pulmonar aqui que nós víamos claramente por transparência. Não está em contato com a margem da massa. Mediastino normal. Um caso já um pouco mais sutil. Temos que revisar toda a anatomia do mediastino e fazendo essa revisão você encontra esta imagem logo abaixo da janela aortopulmonar. É uma imagem que normalmente não deve existir. Aqui é o local da artéria pulmonar, mas ela não fica tão densa quanto está essa aqui. E aqui no perfil você observa essa pequena opacidade nodular no mediastino anterior, na área retroesternal. Tratava-se de um caso de timoma, veja aqui a tomografia. Então é fundamental termos o pleno conhecimento do mediastino normal. Veja como a artéria pulmonar é. Ela não tem uma densidade muito alta. Nessa radiografia temos uma cardiomegalia, proeminência dos vasos na porção superior, placa calcificada no arco aórtico
E olhando as linhas do mediastino, você vê que há um abaulamento aqui na região retrocardíaca, principalmente à direita. Na tomografia, veja, havia massas paravertebrais. Era um caso de hematopoese extramedular. Veja o mediastino normal, você não deve ter nenhuma massa aqui nessa região. Observando o contorno do mediastino, vemos massas com contornos lobulados na região hilar, na região do mediastino. Mas vemos também que os vasos hilares se mostram por transparência, portanto não deve ter um contato muito íntimo, né, das bordas com a massa. No perfil, a massa está localizada predominantemente na região retroesternal, aí no mediastino anterior. Era um tumor de células germinativas, veja aqui a tomografia, mostrando a massa no mediastino anterior. Mediastino normal. Outra alteração sutil que só detectamos se formos sistematicamente observar as estruturas normais do mediastino. E quando você vai observar, você vê que há um contorno anômalo aqui na região inferior à direita. Tratava-se de um cisto de pericárdio. Então aqui temos uma outra massa que no perfil mostrou estar localizada no mediastino posterior, sobreposto aqui à coluna, e era um tumor de bainha neural. Múltiplas massas mediastinais alargando o mediastino nas regiões paratraqueais direita e esquerda e nos hilos pulmonares. Era um linfoma com linfonodomegalia mediastinal e nos hilos. Abaulamentos mediastinais por massas, por transparência vemos os vasos hilares bilateralmente e no perfil você vê que a massa causa uma opacidade predominantemente na região retroesternal. Portanto, no mediastino anterior era um teratoma. Alargamento do mediastino com essa curvatura típica de alargamento da aorta. Veja que o desvio da traqueia está para a direita por causa da proeminência da aorta. Então, tratava-se de um caso de dissecção aórtica. Observe que você não faz o diagnóstico da dissecção aórtica pela radiografia. Aqui, o diagnóstico seria de um aneurisma de aorta. E então você faz pela tomografia computadorizada, que é o próximo passo a ser realizado nesse tipo de paciente com essa imagem. Temos que lembrar também que você pode ter dissecção aórtica com aorta de calibre normal. Então, uma radiografia normal não afasta uma dissecção da aorta. Veja outros casos de aneurisma de aorta, veja como ele pode ficar lobulado e pode simular massas no mediastino. São casos de aneurisma de aorta. Outros casos de aneurisma de aorta também que podem simular massas mediastinais. Este outro caso, observamos essa volumosa imagem que alarga o mediastino e o contorno segue aqui inferiormente até aqui embaixo. Acompanha aqui o mediastino até a porção inferior. Trata-se de um megaesôfago que estava completamente preenchido por comida e líquido. Veja aqui um outro caso de megaesôfago, este com nível hidroaéreo, aqui a parede e ar, o nível hidroaéreo e líquido e provavelmente comida. E este aqui um caso de megaesôfago onde tinha apenas ar dentro do megaesôfago. Então visualiza-se aqui essa faixa que é a parede lateral direita do megaesôfago. Esta é uma outra situação que às vezes pode nos confundir. À medida que o paciente vai envelhecendo, a aorta vai se
expandindo, ela vai se alongando. Então, a porção ascendente da aorta passa a baular aqui à direita, né? O arco aórtico passa a ficar mais proeminente e a aorta descendente passa a baular mais à esquerda. Então, isso tudo em decorrência do alongamento da aorta pela idade ou pela hipertensão também acontece isso. Então, num paciente idoso, isso aqui está dentro dos limites do normal. Neste caso, principalmente, além do paciente ser idoso, a radiografia está expirada. Quando você expira, você eleva o diafragma e você eleva a área cardíaca. E como um todo, a aorta se desenrola um pouco mais. Veja outros casos de contorno convexo aqui à direita em decorrência de proeminência da aorta, de ectasia ou de alongamento da aorta. Veja, esse aqui é uma aorta bem esclerótica com placas calcificadas, a aorta bem densa, bem esclerótica com placas calcificadas, e veja aqui o contorno anômalo que ela causa na sua porção ascendente. Esse contorno, que no paciente jovem ele é determinado pela veia cava superior, no paciente mais idoso ele passa a ser determinado pela aorta ascendente, que se ectasia, que se alonga. Então, terminando esse vídeo, eu gostaria de salientar que a avaliação do mediastino pela radiografia é totalmente dependente do nosso conhecimento da anatomia normal do mediastino, dos contornos das estruturas normais do mediastino, das linhas mediastinais. Então, temos que ter essas imagens normais em mente e as alterações da morfologia, dos contornos e das densidades vai fazer a gente suspeitar de processos expansivos no mediastino, que vão aparecer na radiografia geralmente quando já estão grandes, quando já estão avançados. Mas temos que ter o cuidado de observar atentamente as marcas anatômicas do mediastino na radiografia para tentar identificar esses processos expansivos. Não é possível você fazer o diagnóstico histológico pela radiografia. Muitas vezes não é possível também pela tomografia, mas você acha a lesão, você localiza a lesão, você estadia anatomicamente a lesão e o diagnóstico histológico, na maioria das vezes, será feito pela biópsia, pela anatomopatologia. A função da radiologia, em geral, não é fazer diagnóstico histológico. É achar a lesão, fazer diagnósticos anatômicos da extensão do comprometimento, etc. Ok? Neste vídeo era isso. Até o próximo vídeo.